Muito bem. Vamos aqui no próximo. O próximo está aqui, ó. Quando um vetor B é adicionado ao vetor A, nós temos 5i menos j. Olha que legal, hein? 5 vetor unitário i menos vetor unitário j. E quando B é subtraído de A, nós temos o vetor unitário i menos 7j. Olha que louco isso aqui, cara. Aí a pergunta é qual a magnitude de A? Aqui é muito legal, cara. Aqui é muito legal mesmo. Se liga, ó. Nós vamos fazer aqui, esse exercício é bem legal. Vamos usar algumas coisas ainda do ensino médio aqui, ó. Se liga. Vamos primeiro montar essa equação como a gente falou. Então vamos lá. Quando o vetor B é adicionado ao vetor A, nós temos o 5i menos j. Vamos, coloquei aqui, ó. A mais B é igual a 5i menos j. Beleza? Simples assim. E quando o vetor B ele é subtraído de A, a gente tem o i menos 7j. Beleza? O j aqui e o i são vetores unitários. Beleza? Tudo bem? Certo? Fazendo desse jeito, você lembra daquele... Lembra quando você estava no ensino médio e tinha ali o sistema de várias incógnitas e várias variáveis aqui? Sistema com mais de uma incógnita. Tá aqui, é o caso. Como é que você consegue eliminar os sistemas, né? Os sistemas de equação. Sistema de equação você elimina fazendo soma, multiplicação. Você vê qual é a conta que você vai fazer para resolver para conseguir diminuir o número de variáveis, beleza? Nesse caso aqui já está entregue. Ele quer saber qual é a magnitude e direção do vetor A. Mas o vetor A é aquele ali, ó. O vetor A está aqui, ó. Tá aqui, ó. Vetor A está aqui, tem um vetor A aqui, tem o vetor B e o vetor B. Veja, o vetor B ele já está, nesse caso, ele já está subtraindo. Se você somar essas duas equações, você já vai ter eliminado o vetor B, certo? Vamos somar então essas duas equações. Então, A mais A vai estar 2A, 5i mais i vai dar 6i, menos j menos 7j vai dar menos 8j. Então tá aí, ó. 2a é igual a 6i menos 8j, beleza? Tá aí. Agora só que aqui ele quer o 2, ele não quer o 2a, ele quer o a. Como é que faz? Pô, 2a, divide por 2, né? Acho que dividindo por 2 aqui a gente resolve, ó. Divide por 2. Põe aqui, ó, divide por 2 essa equação. Como é que vai ser? Vai 2a dividido por 2, ó. 2a dividido por 2 vai dar a, que é o que eu quero. Então tem, e o 6i dividido por 2 vai dar 3i, e o menos 8j dividido por 2 vai dar menos 4, beleza? Então nós temos aqui que a componentização em vetores unitários, em versores, do vetor A vai ser 3i menos 4j, ou seja, 3 na direção x, menos 4 na direção y, beleza? Então, vamos lá. O que acontece? Vamos continuar. Vamos colocar no gráfico para a gente ver direitinho. Olha o gráfico aqui, o gráfico cartesiano. Então, vamos colocar 3i menos 4j. Então, é 3 na direção i, ou seja, 3 na direção x, e menos 4 na direção j, ou menos 4 na direção y. Vamos lá? Tá aí, ó. 3 quadradinhos, ó, só para confirmar. 1, 2, 3 na direção x, e 1, 2, 3, 4 na direção y. Tá aqui, ó. Pronto, menos, né? Menos, porque é negativo. Tá aqui para baixo. Então aqui, esse é o vetor A, beleza? Certinho, muito bem, segue o jogo. Então já sabe que o A, o componente x de A é 3 e o componente y de A é menos 4. Muito bem, a gente quer a magnitude. Magnitude a gente faz de novo, quando a gente fala em magnitude a gente lembra do Pitágoras lá, certo? Vamos fazer aí, ó. Ó, aí já que a magnitude lembra do Pitágoras. Magnitude lembra do Pitágoras, beleza? Então, vamos pegar aqui. Então, vamos colocar. É só pegar, então, o A, que é o que ele quer, já põe aí em raiz os catetos, ou seja, os componentes de x e y. Se tivesse z, colocava o z também. Só tem o x e y. Então, vamos colocar aqui. Como é que é? O A, o componente x de A, a gente já sabe que é 3. O componente de y em A é menos 4. Só substituir, ó. 3 ao quadrado menos 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, menos 4 ao quadrado é 16. Então tá 9 mais 16, que dá a raiz de 25. Então a magnitude de A vai ser 5. Simples assim. Quando a gente olha aqui, a gente, né, de cara a gente não sabe ao certo, só sabe que a magnitude é 5, certo? A gente sabe que a magnitude é 5. Sabe que ele está no quarto quadrante. Lembrando, né? Lembrando do círculo trigonométrico, esse lado seria o primeiro quadrante, esse outro seria o segundo quadrante, o terceiro era esse aqui e o quarto é onde ele está aqui. Beleza? Muito bem. Só que como é que a gente descobre de cara qual é o ângulo que está fazendo
essa curva aqui, sem precisar fazer o lance do cosseno, do seno e tal. Você já fazer direto, já encontrar o ângulo de cara com tangente, usando arco tangente, certo? Vamos começar a usar o arco tangente. Primeira vez que a gente vai falar de arco tangente aqui no nosso canal, tá? Lembrando que a gente já falou de arco seno, já falou de arco cosseno. Tangente, a gente tem que pensar o seguinte, tangente, ele é seno sobre cosseno. Seno a gente lembra sempre do que está na altura. Seno, então a gente vai lembrar do y. E o cosseno a gente sempre lembra do que está na base daquele triângulo retângulo. Então a gente vai lembrar do x. Então a gente sabe a tangente pegando o componente y, que é o seno, dividido pelo componente em x, que é o cosseno. O que acontece? A gente vai pegar aqui, a gente vai descobrir o ângulo através do arco tangente. Então, detalhe importante. A gente tem que usar o módulo, tá? A gente vai sempre usar números positivos. O que acontece? Aqui no componente y, a gente tem menos 4, vamos deixar ele como 4. 4 dividido por 3, certo? Vamos deixar 4 dividido por 3. Aí é que a gente vai encontrar a tangente, mas para isso, aí não tem jeito, é calculadora mesmo. Científica, tem que ser científica, porque é arco cuja tangente é esse número. Então primeiro vamos achar a tangente. A tangente é o y dividido por x. Nesse caso aqui, vamos lá, 4 dividido por 3. 4 dividido por 3, já, veja, não é menos 4, tá? É 4. Estamos pegando o valor modular, certo? O módulo de y, o módulo do componente y, que é 4. Aí beleza, 4 dividido por 3, então tá aí 1,33333, beleza. Então a gente quer saber qual é o arco cuja tangente é isso. Como é que encontra isso? Vai lá na função trigonométrica. Na função trigonométrica você vai na segunda função. Na segunda função você tem aqui um tangente elevado a menos 1. Esse tangente elevado a menos 1 é justamente o arco tangente. O arco cuja tangente é o que está na tela. No caso, 1,33. Clicando aqui, então vamos ver aqui, ó. Daí, ó, 53,13 graus é realmente o que tem. Só que veja, 53,13 graus. Se fosse ver no ciclo trigonométrico, olha só, 53,13 estaria no primeiro quadrante. Mas ele não está no primeiro quadrante. Aí você fala, mas é porque você tirou, você colocou em módulo. Não, mas veja, existe uma regrinha aqui que a gente vai explicar para você. Seguinte, simples assim. Vai ser simples, você vai guardar e aí você vai usar sempre e não vai ter problema. A gente tem que lembrar que tem formas diferentes de encontrar, então, o ângulo usando, sabendo, quando você sabe em qual quadrante você tá. Primeiro, veja, olha a diferença. Ali em verde eu coloquei o ângulo θ. Falei que o ângulo θ que a gente está encontrando, ele é o arco tangente, né, do componente y dividido pelo componente x, que seria o arco tangente da tangente de A, certo? Beleza? Muito bem. Aí, ao invés de usar o θ, eu usei o φ para fazer essa mudança, porque essa mudança ela é muito importante. E aqui a gente encontrou 53,13. Nesse caso, a gente tem que pensar o seguinte, se tivesse no primeiro quadrante, o nosso ângulo seria igual ao φ, entende? O θ seria igual ao φ, porque no primeiro quadrante é isso mesmo. No segundo quadrante, já muda. No segundo quadrante, ele vai ser 180 graus menos o φ que a gente encontrou. No terceiro quadrante, a gente vai ter 180 graus mais o φ que a gente encontrou. No quarto quadrante, a gente tem o 360 graus menos o φ que a gente encontrou. E aí, guarda isso aí, beleza? Vai guardar isso aí, que é muito importante para a gente conseguir fazer as coisas. Nesse caso aqui, estamos no quarto quadrante. Então, o ângulo que a gente procura é o 360 graus menos o φ que a gente achou aqui. O φ é 53,13, então basta pegar os 360 graus menos 53,13, né? Que a gente já viu aqui, vai dar 306,9. Beleza?